Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Deixa aberta aí sua Bíblia e eu vou aqui introduzir vocês, ou para vocês, um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Nós temos feito nas últimas semanas uma relação, ou uma série de mensagens acerca de encontros que as pessoas tiveram com o Senhor Jesus em diferentes fases da vida dessas pessoas e também diferentes fases do ministério do Senhor Jesus enquanto esteve na terra e das diferentes reações que essas pessoas tiveram. Vocês conseguem se lembrar de algumas delas? Ou de alguns dos encontros? O Zaqueu, quem mais? A mulher samaritana, quem mais? O paralítico, quem mais? Tem mais um, pelo menos mais um. O jovem rico, quem você falou? Não, cego não fizemos ainda, vamos fazer. O leproso? Não, ainda não. Do cego ainda não. Não, ainda. Nicodemos. Então, e nós falamos então das diferentes reações dessas pessoas. Nicodemos, por exemplo, um homem religioso, um homem que conhecia a palavra de Deus, mas que não conhecia ou não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus ainda. E o Senhor Jesus então o encontra e o confronta dizendo: é necessário que você nasça de novo. Ser religioso não te importa, ser mestre da lei não te importa, é necessário que você nasça de novo para que você tenha a vida eterna. Assim foi também com Zaqueu, um homem que roubava, um homem que usurpava das pessoas, se converteu, teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e realmente mudou de vida. Senhor, se eu usurpei de alguém, eu vou devolver. Se eu, caso, tirei algo que não devia, eu vou devolver ainda mais. O encontro da mulher samaritana, ou com a mulher samaritana, vamos dizer assim, onde o Senhor Jesus quebrou as barreiras do machismo, o Senhor Jesus quebrou a barreira da briga entre os povos, quebrou as barreiras inclusive culturais, porque não era suposto que um homem falasse com uma mulher, ainda mais se fosse um homem judeu, falasse com uma mulher, ainda mais se fosse samaritana. Então Jesus quebrou essas barreiras, dizendo: para esses também eu vim. Amém? Depois o jovem rico, ou antes disso foi o jovem rico, e ele vem para Jesus e fala: olha, eu tenho guardado todos os mandamentos, eu conheço também bem a palavra de Deus, e então o que eu preciso então? O Senhor Jesus fala: então você vai dar tudo aos pobres, e aí você vem e me segue. E aí ele saiu, cabecinha baixa, não é para mim esse negócio. E assim nós estamos falando dos encontros. Semana passada nós falamos do encontro de Jesus não com um, mas com uma multidão. Quando ele entra, triunfante, montado num jumentinho, em Jerusalém, e aquele povo todo, num momento, reconhecendo quem ele era, e dizendo: Hosana, glórias a Deus nas alturas. Hosana, que se vocês se lembram, significa salve-nos, salve-nos agora. E uma semana depois, ou menos de uma semana depois, esse mesmo povo estava gritando: crucificam, crucificam. Então nós temos visto as diferentes reações das pessoas. E hoje nós vamos falar da reação de dois. E a Bíblia diz que esses dois eram discípulos. Eles andavam com Cristo, eles estavam ali, andando, aprendendo, vendo, presenciando os milagres do Senhor e tudo o que tinha acontecido. Nós fizemos uma série de estudos também durante essa semana da Páscoa, de segunda a quinta-feira. Espero que você tenha conseguido assistir pelo menos um deles. De segunda a quinta-feira, segunda e quarta em inglês, terça e quinta em português.
sobre o verdadeiro significado da Páscoa para nós. Nós ouvimos a respeito da importância da cruz, da importância da entrega de Cristo na cruz pelo nosso perdão. Nós falamos do verdadeiro significado desse domingo de Páscoa para nós. Nós falamos da ressurreição de Cristo. Nós falamos do poder de Cristo, do poder regenerador de Cristo. Nós falamos do poder de Cristo, inclusive, sobre a morte, porque Ele venceu a morte. Amém? Então nós temos visto tudo isso. E muita informação mesmo. Teve muita informação durante essa semana. Nós tivemos 4 dias aí pelo Facebook, foram de extrema, como é que eu posso dizer? Eu ouvi aquelas mensagens antes de colocar live para vocês no Facebook, e ela me impactou as 2 vezes, as mensagens me impactaram as 2 vezes que eu assisti. Então, hoje, mais uma vez, vamos falar sobre encontro. E dessa vez, um encontro um pouco diferente. Imagina só a cena, os 2 discípulos, saindo de Jerusalém, eles foram lá, saindo de Jerusalém e indo para Emaús, né? Voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, não me confunde não, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, né? Então eles saíram, e estão andando, e eles estão lá falando, rapaz, você viu o que aconteceu com Cristo, você viu o que aconteceu com Jesus, e não era verdade o que a gente achou? O que será que eles estavam falando? Não é que não era? Ele morreu, acabou. O cristianismo acabou. Aqueles que nós estávamos seguindo, eles estavam fazendo milagres, eles estavam fazendo tantas coisas, e de repente morreu, acabou. E aí, nesse contexto, eles andando, provavelmente debaixo de um sol bem forte, com aquela rua empoeirada, cansados já, a distância entre Jerusalém e Emaús é de 11 quilômetros, é uma caminhada boa. De repente, vem Jesus e os acompanha. Eles, no mínimo, deviam ter pensado, de onde veio esse homem? De frente não foi, porque a Bíblia diz que Jesus os acompanha, se achega. Ou seja, então ele veio por trás, né? Acho que, imagine vocês estão andando, de repente, puf, aparece alguém. Mas eles estavam tão preocupados com o problema, que eles não se deram conta de quem estava ali com eles. Eles estavam pensando em tudo, reclamando das coisas talvez, reclamando do que aconteceu. Eles estavam pensando em tudo, menos no que realmente importava. Quem estava ali ao lado deles? Quem se aproximou deles? Mais uma vez, não foram eles que se aproximaram de Cristo, foi Cristo que se aproximou deles. Cristo se achegou a eles. E vamos ver então algumas coisas que esse encontro, ou algumas reações desse encontro. Vamos ler então, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabem das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não ficou ali naquela cruz. Obrigado porque o Senhor mesmo se entregou, o Senhor mesmo, Senhor, deu o seu último suspiro dizendo: está consumado, o motivo pelo qual eu vim ao mundo está consumado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue precioso, o sangue do Cordeiro imaculado de Deus, derramado na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados. Glórias te damos, Senhor. Glórias ao Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias nós te damos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Fale conosco mais uma vez essa noite através das Escrituras Sagradas. Use o Teu servo mais uma vez, ó Pai, para a Tua honra e glória. É no nome santo do Teu Filho amado que pedimos. Amém. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa, 3 lições importantes. Deixa eu ver se é 3 ou se é 4 hoje. 4. 3. 3. Pelo menos 3. Se fosse só 3, né? Muita lição importante, mas vamos focar em umas aqui. Vamos lá. Primeira coisa, aqueles homens, como eu disse no início, eles estiveram com Cristo, eles andaram com Cristo, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos de Cristo. Não é isso? 2 discípulos, ok? Eles não eram dos 12 apóstolos, mas eles eram discípulos. Eles estavam andando, eles estavam caminhando com Cristo, eles estavam ali presenciando, vendo, ouvindo o que Cristo estava fazendo. Então, eles viram tudo isso, mas a Bíblia diz que os seus olhos foram fechados, seus olhos espirituais foram fechados, eles não reconheceram quem estava ali falando com eles, eles não reconheceram a Cristo verdadeiramente. Dos versos 13 a 16, que nós acabamos de ler, eles estão indo então, como eu disse, de Jerusalém para Emaús, uma jornada de cerca de 11 quilômetros, e no caminho estão falando a respeito do que aconteceu. E aí como nós lemos aqui, e eles começam a discutir, e começam a falar, e começam a argumentar, e começam a até fazer perguntas. Quem nunca? Depois de passar por uma adversidade, depois de passar por um problema, não vira para o seu esposo, não vira para a sua esposa, não vira para o seu amigo, ou não vira para você mesmo, vira para cima, com o rosto em terra, e começa a se perguntar: será? Mas e as promessas? E tudo que o Senhor prometeu? E tudo que o Senhor falou que ia fazer? E tudo que a Bíblia diz? Será? 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 Já fez isso? Já aconteceu isso com você? Já? Já. Eles provavelmente estavam desanimados, cabisbaixos, e se perguntando: e agora? Será que tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de viver foi em vão? Será que todas as coisas que eu deixei de fazer, que davam prazer à minha carne, será que todas as coisas que eu gostava, será que todas as coisas que me faziam feliz, que eu deixei para trás pela causa e por causa de Cristo, e agora? E agora? O que eu faço? Parece que nada daquilo foi real.
Jesus então se achega a eles. Eles estavam tão concentrados nos seus problemas, nos seus desalentos, que não perceberam sequer quem estava ali. Mais uma vez, caminhando com eles. Caminhando com eles. Isso não se parece com a gente muitas vezes? Não se parece com a gente muitas vezes? Jesus está perto, está do lado, está falando. Está falando. Amém? Está falando. Está falando com a gente. Ele vem ao nosso encontro com todo o seu amor e misericórdia, mas nós estamos ocupados demais, pensando nos problemas, pensando em outras coisas, nas dificuldades, nas tristezas, nos fracassos, ou no telefone. Guarda esse telefone, por favor. Então nós estamos ocupados demais com outras coisas que não ouvindo a palavra do Senhor. Não é assim? Somos nós, falhos. Falhos. E vale lembrar que a essa altura, esses homens já haviam ouvido que Cristo tinha ressuscitado. As mulheres já haviam falado, e falou que os anjos também apareceram, que os anjos também falou. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Glórias a Deus. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não falou, que nem eu falei semana passada, seus cabeção. Ele não falou que viria, ele não falou que ressuscitaria. Ele não é filho do homem para mentir. Não. Então eles já tinham ouvido falar, eles ouviram dos discípulos que chegaram primeiro, eles ouviram das mulheres, eles ouviram dos anjos, eles ouviram de todo mundo. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Mas as suas esperanças parece que estavam fundadas em tudo, menos em Cristo. Por quê? Porque a partir daquele momento que eles ouviram que Cristo não estava ali, eles saíram, foram embora desolados, e falaram assim, olha, e agora? E estão falando, e agora? Acabou. E agora? Na hora da adversidade? Vamos pegar o caminho de volta, não é isso? Não é isso que nós pensamos? Vamos pegar o caminho de volta, vamos voltar. Vamos deixar esse negócio de cristianismo para lá, vamos deixar esse negócio de igreja para lá, não vale a pena. Vamos voltar. Eu vou voltar para a lama que eu vivia antes, lá era que era bom. Eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes, lá é que era bom. Lá pelo menos eu me divertia, lá eu fazia isso, fazia aquilo outro. Mas você estava caminhando a passos largos para o inferno. E muitas vezes é assim que as pessoas se sentem. E te digo mais, e muitas vezes os responsáveis por isso somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque nós é que ficamos demasiadamente preocupados com coisas que não deve estar preocupado, ou pensando em coisas que não deve estar pensando, ou fazendo coisas que não deve estar fazendo, ou procurando coisas que não deve estar procurando. Quando a nossa esperança devia estar no Senhor, quando a nossa fé devia estar firmada na rocha que é Cristo, quando tudo o que fizermos, absolutamente tudo o que fizéssemos, ou que deveríamos fazer, era primeiramente procurar a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós dizemos assim, Senhor, fica aqui um pouquinho que eu vou fazer a minha vontade, depois a gente conversa. Assim que fazemos, muitas vezes. Assim que fazemos. Então, aqueles homens estavam com os seus corações petrificados, com os seus olhos como escamas, porque eles não conseguiram ver, eles não conseguiram sentir, eles não conseguiram entender quem estava ali, falando com eles, andando com eles. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Parece que com escamas, com um pedaço de pedra aqui dentro do peito? Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Assim como esses homens.
os olhos espirituais fechados, mesmo diante de tantas evidências que Cristo havia ressuscitado, Ele havia ressuscitado. E Ele vive para todo sempre. Vamos lá então. Segunda coisa que nós vamos ver é o impacto que esse encontro promoveu na vida desses homens. Dos versos 26 a 35. Os versos 26 a 35. Vejam, não foi um apelo, ok? Não foi um apelo. Também não foi um momento onde o Senhor Jesus chamou as emoções que estavam ali afloradas para se aflorarem ainda mais. Você está triste, né? Então tá bom, então agora eu vou te falar um monte de coisa bonita. Agora eu vou fazer você chorar, para você entender quem é Jesus. Não foi isso. Não foi apagadas as luzes, não foi paredes escuras, não foi línguas estranhas, não foi uma nova revelação, não foi anjo descendo, não foi ninguém profetizando. O que aconteceu foi que os seus olhos espirituais foram abertos com a exposição das Escrituras. Com a exposição das Escrituras, é o que diz a palavra do Senhor. Verso 26, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Senhor Jesus começou de Moisés e foi passando por todos os profetas e explicando. Está vendo isso aqui? Ele estava falando a meu respeito. Está vendo o que você leu? Está vendo o que você sabe das Escrituras? Sou eu. O que lá então era profecia, hoje eu estou aqui, profecia cumprida. O que lá então vocês só ouviam falar, hoje vocês têm relacionamento comigo. Eu estou andando, falando com vocês. O que lá então era uma esperança, hoje é uma realidade. Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. A nossa esperança não é que Cristo vai ressuscitar, irmãos. A nossa esperança é que Ele vai voltar para nos buscar. Porque Ele já ressuscitou. Ele já está vivo. Está assentado à direita do Pai. E Ele vai voltar para nos buscar e julgar os vivos e os mortos. E vai separar os bodes das cabras. O joio do trigo. Estejamos prontos, em nome de Jesus, para esse dia. Estejamos prontos. O Senhor mesmo declarou isso acerca dele mesmo em João, capítulo 5, verso 39. As Escrituras testemunham ao meu respeito. As Escrituras falam acerca de mim. Eu não estou falando somente de mim mesmo quando eu digo, eu sou a videira, eu sou o pão da vida. Quem beber dessa água nunca mais tem sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou somente eu que estou falando. As Escrituras falam acerca de mim. As Escrituras falam ao meu respeito. Cristo se revelou àqueles homens de maneira extraordinária. Como? Aparecendo a eles novamente. Aparecendo a eles, com o testemunho de que todos haviam visto Ele ressurreto antes. Quem já tinha visto? Quem já havia visto? Já tinha visto. Cristo, então, precisava sofrer, sim, mas não permanecer em sofrimento. Cristo precisava ser crucificado, sim, mas não permanecer na cruz. Cristo precisava ser morto, sim, mas Ele venceu a morte, Ele não permaneceu morto. Ele está vivo. É por isso que eu sempre gosto de usar essa cruz, de mostrar para vocês acerca dessa cruz. Cristo não está aqui, ela está vazia. Ela está vazia, assim como o túmulo dele está vazio, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
Amém. Quem foi? Cadê o bebê que falou amém? Falou amém aí, ó. Isso. Ok? Então vamos lá. Depois de ouvirem a Cristo declarando as Escrituras, eles então, as escamas caíram, o coração de pedra deu lugar a um coração que pulsa, aquele sangue que parecia que estava congelado começou a ferver, e eles começaram a entender o que era Cristo mesmo que estava falando com eles, porque aí veio o momento de comunhão, e quando Cristo então deu graças ao Pai e repartiu o pão, caiu a ficha. É Ele quem está conosco. E aí eles começaram a se lembrar e disseram, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele fazia o quê? Expunha as Escrituras. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu porque você ouviu as Escrituras? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu, que você chorou e que você se colocou diante do Senhor em arrependimento ou em um momento de adoração, porque você ouviu as Escrituras? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi? Não estava queimando o nosso coração enquanto Ele expunha as Escrituras? Quando o coração arde, irmãos, a frieza espiritual vai embora. Quando o coração arde, as escamas espirituais dos nossos olhos caem. Quando o coração arde, porque vocês estão ouvindo, porque nós estamos ouvindo as Escrituras, é impossível permanecermos os mesmos. Quando o coração arde, nós entendemos quem é Cristo e o que Ele fez. Quando o coração arde, nós entendemos que é a própria palavra de Deus falando conosco. Na verdade, é o próprio Deus falando conosco através da sua palavra. Qual foi a última vez que nós sentimos o nosso coração arder? Qual foi a última vez? Quando o coração arde, é porque a verdade nos foi revelada. E a palavra do Senhor nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. Seja liberto em nome de Jesus. Ouça, preste atenção, medite, estude a palavra de Deus. Pare de ficar procurando em outros lugares e pessoas em outras coisas que só Cristo pode dar, que é a paz que excede todo entendimento, que é a salvação que somente nele nós encontramos, que é a verdade, porque Ele é a verdade. Somente quando o coração arde, significa que temos verdadeiramente um encontro com o nosso Salvador. Se você diz que você teve um encontro com o Senhor Jesus e o seu coração não arde quando você ouve as Escrituras, repense e peça misericórdia, Senhor, se encontre comigo de novo então. Pelo amor de Deus, chore, se arrependa, porque se você diz que conhece a Cristo e você permanece a mesma pessoa, algo de muito errado está com você. Se eu digo que conheço a Cristo e eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes de Cristo, algo muito errado está comigo. Eu não encontrei Cristo de verdade, ou Ele não se revelou a mim como eu acho que Ele se revelou. Porque quando Cristo se revela verdadeiramente na vida de uma pessoa, não existe outra coisa a não ser transformação total. Mudança de vida, nova criação, é o que a palavra de Deus diz. Em Cristo somos nova criação, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. Não façamos como esses homens, que estiveram com Cristo, ouviram de Cristo e estavam voltando para o caminho, estavam voltando para casa, voltando de onde eles vieram. Depois de tudo que eles passaram, eles estavam voltando para cá desolados, desanimados com tudo e com todos. Não façam isso, não façam isso. Terceira coisa agora que nós vamos ver, o resultado desse encontro. Primeiro nós vimos o impacto desse encontro, seus olhos foram abertos, seu coração foi transformado, seu sangue ferveu. Agora nós vamos ver os resultados disso, dos versos 33 a 35. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e que estavam com eles reunidos, que diziam:
É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia um pão. Irmãos, quando temos esse encontro verdadeiro, não tem como obtermos outro resultado. Quando temos esse encontro sobrenatural com Cristo, experimentamos seu poder e glória. Quando encontramos com Cristo verdadeiramente, experimentamos da salvação e da transformação que só Ele pode gerar na vida de um homem e de uma mulher. Quando encontramos verdadeiramente com Cristo, não há outro caminho a não ser prostrar o nosso rosto em terra em adoração e reconhecimento de quem Ele é. Porque Ele mesmo se revela a nós. Ele mesmo se revela e diz: eu sou o Cristo, aquele que morreu para te salvar. Eu sou o Cristo, aquele que foi crucificado, mas venceu a morte para te salvar. Ele se revela. Ele se revela. E assim como esses homens, não tem outra coisa a não ser conversão. Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, eles se encontraram com Cristo, mudaram o caminho, voltaram os 11 quilômetros. Não vou mais para lá, não vou voltar mais para lá, porque eu encontrei a Cristo, Ele se revelou a mim, agora eu tenho que ir, voltar para Jerusalém e contar para todo mundo. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar de Cristo, por quê? Porque Ele se revelou a mim, Ele transformou, meu coração ardeu, meu sangue ferveu, e agora eu tenho que contar para todo mundo isso, eu tenho que falar, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Foi o que eles fizeram. Eles estavam fugindo de Jerusalém, agora eles voltam para Jerusalém para anunciar o quê? É verdade, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, Ele apareceu a nós, Ele apareceu a nós. Cristo está vivo. Não foi a distância, não foi o cansaço, a incredulidade ou o medo que os impediram. Porque vejam bem, eles estavam indo embora e provavelmente estavam com medo. Por quê? Porque os mestres da lei, os romanos, eles começariam também agora a perseguir aqueles que seguiam a Cristo. Porque eles tinham que acabar com aquilo, eles tinham que acabar com aquele negócio. Certo? Então eles falaram, vamos sair daqui logo, antes que esses caras venham atrás de nós também. E vamos sair, vamos embora para a nossa cidade, vamos voltar lá para aquela vidinha nossa mesmo. Então eles pararam, e a Bíblia não diz, né, se eles chegaram a Emaús, mas acredito que sim, porque a Bíblia diz que eles chegaram num local e eles falaram, não, fique com a gente, né? Então eles andaram 11, depois voltaram mais 11, já andou 22 quilômetros num dia só? Já? Embaixo de um solzinho de 40 graus, com a terrinha empoeiradinha, o que você acha? Já ou não? Nós experimentamos, alguns de nós, aqui quem está aqui só eu, Adriano e o Tom. Nós experimentamos um pouquinho do que é isso quando nós fomos à África. Quando a gente estava numa rodovia, que era uma mão de cá, outra de cá, e aí eles falavam assim para a gente, quando chegar no pé de manga, vocês viram à direita. Era o ponto de referência. Se cortasse o pé de manga, nós estava ferrado. Não achava. Vamos embora, você vai dirigir mais ou menos, e era assim, você vai sair daqui tal hora, então você vai dirigir mais ou menos 1h30, quando der 1h30 de relógio, que nem lá na Bahia, né, 1h30 de relógio, você começa a olhar pelo pé de manga, chegou no pé de manga, vira à direita, aí depois do pé de manga vai ter uma estradinha, é lá que você vai virar, tá bom, aí você vai, e vai, mais 1 hora mata dentro. Tem nada que saber, né? Como diz os portugueses, né? Já, português fala assim, não é? Tem nada que saber, vai sempre direto, né? Então vamos lá, vai direto. E aquela pedra, você ia assim dentro do carro, né? E tal, e aquele poeira, sol, e aquele monte de gente andando pela estrada. E aí a gente começa o culto, 10 horas da manhã. E aí eu termino de pregar, e aí vai música, canta, louva, canta de novo, canta os meninos, canta as meninas, canta os homens, canta as mulheres, canta todo mundo. Aí o pastor vai pregar. Aí o pastor prega 40 minutos, o pastor da igreja fala, você pregou muito pouco. Igualzinho na Inglaterra, né? Inglaterra, se passar de meia hora, o povo já está meio olhando feio. Pastor Kleber pode ir para lá, pastor Kleber. Aí o pastor vem e fala, você pregou muito pouco.
Você vem lá de Londres para vir aqui pregar 40 minutos? Eu falei, vamos de novo então. Eu falei, não, agora pode deixar que eu vou. Aí ele vai e toma mais 1 hora. E nós terminando isso, 10 horas da manhã começou o culto, 2 horas da tarde a gente terminando o culto e gente chegando na igreja. Aí eu fui falar para ele, falei, gente, mas não é possível, esse povo é ruim mais de horário, né? Fui falar, chamei o pastor, falei, pastor, como é que o povo chega, se o culto começa às 10 horas, como é que o povo chega na igreja? Aí ele arrancou uma luva de pelica e deu em mim assim, ó. Falei assim, pastor, é que eles estão caminhando faz umas 3 horas para chegar aqui na igreja. A pé. De pé no chão. Aí eu, vamos começar outro culto, pastor? Perdi até a fome, não foi, nego, naquele dia? Então eu já experimentei isso, mesmo que de longe. Foi só de ver. Mas nós experimentamos isso. Agora você imagina. Esses homens tinham dado 11. Vamos andar mais 11 agora e vamos voltar para anunciar. Vamos voltar lá e anunciar. Esse é o impacto do verdadeiro encontro com Cristo. Esse é o resultado. Não existe outra coisa a não ser o seu coração arder, para você também compartilhar daquilo que você aprendeu, para você falar daquilo que você experimentou, para você falar, eu sou salvo. Seja você também. Seja você também. Como eu disse, não foi a distância, o cansaço ou até mesmo a incredulidade ou o medo que o impediram. Eles voltaram para anunciar o que havia sido relatado a eles. De onde? Das Escrituras. Aqui está o segredo, gente. Aqui está o segredo. Para de procurar em qualquer outro lugar. A ressurreição de Cristo abriu os olhos espirituais daqueles homens, aqueceu os corações, tirou o medo, o desânimo e deu ânimo para voltar todo o caminho de volta. Abriu seus lábios para declarar: Cristo vive, Cristo vive. E em nós? Que tipo de impacto ou mudança a ressurreição de Cristo tem provocado? Qual é o impacto que Cristo tem provocado na sua vida? Qual é o resultado desse encontro com Jesus que você tem experimentado? Qual é? Qual é o resultado que eu tenho experimentado na minha vida? Eu posso falar de mim, você fale de você. Você pense o que você tem experimentado, ou qual é o impacto que isso tem gerado na sua vida. E se não tiver gerado impacto nenhum, então eu te aconselho, pense novamente, pare tudo, e peça misericórdia, Que tipo de impacto a ressurreição de Cristo tem provocado nas nossas vidas? Como nós temos vivido? Nós temos realmente, ou será que nós tivemos realmente esse verdadeiro encontro com o Cristo das Escrituras? Ou é o Cristo genérico que tem sido pregado por aí? O Cristo que pode tudo, o Cristo que ama todos, está tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, porque Cristo te ama mesmo. Tudo em nome do amor, não é mesmo? Esse Cristo é um Cristo genérico. Esse cristianismo é um cristianismo, que nem diz lá na minha terra, eu sou lá do interior de São Paulo. Tem alguém do interior de São Paulo aqui? Tem ninguém do interior de São Paulo aqui, tem um povo aqui. Esse evangelho que eles têm pregado, para nós, é o que nós chamamos de barrela. Fake. Falso. Esse evangelho é falso, não é o evangelho de Cristo. Balela. Barrela é mais legal. Né? Barrela é muito mais legal. Esse povo do Paraná. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para a importância e para a urgência de nós, de uma vez por todas, termos os nossos olhos espirituais abertos, de uma vez por todas, ter o nosso coração fervendo, queimando
porque nós estamos ouvindo do Evangelho, e de uma vez por todas, que os nossos lábios sejam abertos para proclamar da salvação que temos encontrado em Cristo Jesus. Que nós possamos fazer isso, porque Cristo está vivo. E para te encorajar, eu quero ler alguns outros versos, só para a gente terminar. Abram comigo em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo está declarando aos coríntios. Lembra que Coríntios era uma igreja que tinha um pouquinho de problema, né? Vamos ler. 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho, Escritura. Agora vamos lá para o final. 53. No mesmo capítulo 15, no verso 53, diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão, inútil. Amém? Tudo que não estiver centrado no Evangelho de Cristo é inútil, até o trabalho. Mas se estivermos com os olhos no lugar certo, com o coração no lugar certo, com a língua para declarar o Evangelho correto, nada será em vão, nada será inútil. E que o Espírito Santo de Deus fale mais uma vez, esteja falando mais uma vez à igreja nessa noite. Porque antes de pregar para vocês, eu tive que pregar para mim pelo menos umas 10 vezes essa mensagem essa semana. Antes de falar para vocês, eu tive que falar para mim mesmo. Antes de ler para vocês, perdi as contas de quantas vezes eu li essa passagem. Para entender, para poder tirar o ensinamento, para poder aprender sobre esses impactos, para poder aprender sobre esses resultados, para poder compartilhar com vocês essa noite. E que em nome de Jesus, o mesmo impacto que o Evangelho tem gerado na vida de muitos que têm andado ao nosso redor, seja assim com todos vocês, em nome de Jesus, porque o Evangelho tem poder para transformar. O Senhor Jesus vive e vai voltar para buscar a sua igreja. Glórias a Deus, amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai Santo, mais uma vez, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Senhor Deus, que em nome de Jesus, os olhos espirituais sejam abertos, que os corações sejam aquecidos, que os lábios sejam abertos para proclamar a Tua palavra.
Senhor Deus, nos dê coragem, nos dê intrepidez, nos dê, Senhor, verdadeiramente um novo ânimo, para que possamos tocar em frente, Senhor. Eu sei que as coisas ao nosso redor muitas vezes nos deixam cabisbaixos, nos deixam desanimados, nos deixam tristes, Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, dá um novo ânimo à tua igreja, Senhor. Dá um novo ânimo ao teu povo, Senhor. Aqueça de novo os corações. Aqueça de novo os corações daqueles que estão ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E principalmente, traga salvação a essas vidas. É no nome santo do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nome mais poderoso de todo o universo, o nome que está acima de todo nome, a qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele é o Senhor. É no nome dEle, no nome poderoso, no nome daquele que vivo está, no nome daquele que está sentado à direita do Pai e que há de julgar os vivos e os mortos. É nesse nome que nós oramos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus.